Boa noite. Um projeto desenvolvido por estudantes de arquitetura pode facilitar a vida de deficientes visuais que frequentam a biblioteca pública no circuito da Praça da Liberdade, aqui em BH. Os futuros arquitetos fizeram maquetes que podem ser tocadas, dando uma noção bem real dos ambientes do prédio. Consegue entender o que está aí? Sim, aqui está escrito Biblioteca Infantil. Essa parte que é só Biblioteca Infantil. Que aqui está nítido, está bem escrito que quem escreveu colocou um braille bem nítido. Samuel é deficiente visual e conheceu o projeto Liberdade, Arquitetura e Inclusão, realizado por 16 alunos de uma faculdade de Belo Horizonte. Os universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo criaram um mapa tátil da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. O trabalho foi desenvolvido durante 6 meses e cada andar tem sua própria maquete. E aí o projeto chegou pra gente, com a necessidade dos deficientes visuais. E aí a gente começou a fazer levantamento, correr atrás de plantas, dos documentos. E aí a gente começou a fazer isso e fazer testes. E conversamos com eles para ver se aquilo que estava representado nas maquetes, eles tinham uma percepção clara, o que não tinha percepção, o que precisava ser melhorado, para a gente aperfeiçoar a maquete. A ideia é que essa seja só um protótipo, é um projeto piloto. Entrada, galeria de arte. Esta biblioteca é a maior do estado e recebe cerca de 1.000 deficientes visuais por mês. Aqui está o maior acervo em braille de Minas Gerais. São 2.200 livros em braille e 1.800 audiolivros. É a primeira vez que os deficientes visuais têm a oportunidade de conhecer melhor sobre a estrutura da biblioteca, o formato, por meio da maquete. Que a pessoa quer conhecer uma coisa grande, que às vezes não tem tempo de conhecer um grande, faz como maquete. Uma rua, uma igreja, tem uma noção, né, de como que é feito. A gente espera em outros casos de cultura ter esses projetos também. Os estudantes estão desenvolvendo outra maquete tátil, a da Praça da Liberdade, cartão postal da capital. Muitas vezes a gente entende a acessibilidade só como alguma adaptação para cadeirantes. E não é só isso. A gente tem pessoas com deficiência visual, pessoas com baixa visão, entre outros tipos de deficiências que o arquiteto e o urbanista tem que começar a pensar nesses tipos de projetos para o futuro. Samuel, como que foi a experiência dentro da biblioteca? A experiência aqui dentro da biblioteca é super interessante. Mas quando você sai da biblioteca... Na rua, em determinados lugares, não tomo, em determinados lugares na rua, tem buraco, tem lixeira. Tem muita coisa para melhorar ainda. Bastante, muito. O atendimento no Centro de Saúde São José, no bairro Alípio de Melo, na capital, ficou comprometido por causa do furto de cabos de energia. Como o posto ficou sem luz, as vacinas e alguns medicamentos que estavam na geladeira foram perdidos. Eu passei mal à noite, eu tenho problema de diabetes, e eu consulto sempre aqui. E daqui sempre eu vou para o hospital de ambulância. Cheguei e tive essa surpresa agora. Maria Auxiliadora e outros usuários que procuraram o Centro de Saúde São José nesta manhã tiveram que voltar para casa sem atendimento. O imóvel amanheceu completamente sem luz após ter os cabos de energia roubados durante o fim de semana. Uma funcionária que não quis se identificar disse que outros roubos de menor proporção já aconteceram no local. Aqui no Centro de Saúde esse ano já aconteceu, mas eles levaram só uma parte da fiação, parece que tem 2 redes. A suspeita é de que o roubo tenha acontecido por volta da meia-noite desse domingo. Segundo informações de um guarda municipal que não quis gravar a entrevista, foi quando uma queda de energia foi identificada pelo sistema da Prodabel, Centro de Processamento de Dados de Belo Horizonte. Bruno diz que a falta de segurança é um problema recorrente em todos os postos de saúde da capital. Todos os usuários, trabalhadores e gestores do SUS avaliam que um dos maiores problemas hoje das nossas unidades de saúde é a questão da segurança. Esses roubos sabemos que estão acontecendo em toda a cidade, mas não dá para a gente ficar numa situação como essa, em que isso aconteceu com os fios, mas pode acontecer com os usuários que estão aqui dentro, com os trabalhadores. Os ladrões retiraram desde o padrão de luz até os cabos dos postes que fazem toda a distribuição de energia para o centro de saúde. Vacinas, remédios e materiais coletados para exames que necessitam de refrigeração foram perdidos. A Aurélia trouxe a neta Gabriele, de 3 anos, para colocar as vacinas em dia, mas foi embora sem atendimento. Ela tem 3 vacinas atrasadas, aí vou ter que dar, né?
Vou procurar outro posto. Diz ela que agora, quando for colocar outras vacinas, vai demorar, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a CEMIG esteve no local na tarde de hoje. A expectativa é que o atendimento seja normalizado amanhã de manhã. Acidentes com pipas já causaram quase 700 interrupções no abastecimento de energia e prejudicou milhares de pessoas no estado só este ano. O alerta também vale para acidentes graves que podem levar à morte. É fácil olhar para o alto e ver diversas pipas empinadas, principalmente no período de férias de inverno, quando as crianças estão em casa e as condições dos ventos são mais propícias para subir os papagaios. Mas a brincadeira deve ser acompanhada de perto pelos pais para evitar acidentes com a rede elétrica. Para se ter uma noção, segundo a CEMIG, até maio de 2018, as pipas foram responsáveis por quase 700 interrupções do fornecimento de energia elétrica do estado, o que prejudicou mais de 250 mil consumidores. Só na região metropolitana de Belo Horizonte foram 316 desligamentos provocados pelo contato de pipas com a rede elétrica e 130 mil consumidores atingidos. Quando o papagaio molha, ele dá passagem e fecha curto e as pessoas ficam sem energia. Todo o transtorno, principalmente para a população, né? Que não tem nada a ver. Além dos prejuízos causados pela falta de energia, a CEMIG alerta também para o risco de acidentes graves, causados devido ao material que é utilizado na fabricação das pipas. Segundo o Hospital João 23 de Belo Horizonte, somente neste ano aconteceram 22 atendimentos de vítimas do cerol e da linha chilena. Por serem fabricadas com uma mistura cortante de cola, vidro e resto de materiais condutores, se tornam extremamente afiadas. Um perigo para motoqueiros e para quem transita próximo aos cabos da rede elétrica, pois elas acabam cortando os fios. A gente já registrou acidente de fio que se partiu sobre um motociclista que estava parado. Ele se rompeu por causa da linha chilena que cortou esse fio. Tá? Esse corte ele é um corte gradativo, ele não corta de uma vez. Demetrio vai fazer uma demonstração aqui para mostrar como essa linha é afiada. Demetrio, qual é essa linha que a gente vai usar agora? Olha, essa linha cortante é popularmente conhecida como linha chilena, tá? É uma linha igual ao cerol, só que ela tem um poder de corte maior. E aqui a gente vai demonstrar, eu coloquei aqui um pedaço de couro, que é isso daqui, ó. É o mesmo couro de jaqueta, a roupa que o motociclista usa, e é um couro muito mais resistente do que a nossa pele. E olha a facilidade com que isso daqui vai cortar esse couro. Além de provocar curto-circuito, interrupção no fornecimento de energia, ela pode provocar choque elétrico em quem estiver segurando essa linha e ela entrar em contato com os fios da rede elétrica. A gente vai fazer uma demonstração usando esse aparelhinho aqui, que ele simula alta tensão. A eletricidade vai passar desse ponto para o de cá. Na hora que eu aproximar ele da linha, essa eletricidade que iria passar pelo ar vai passar pela linha, provando que ela conduz a eletricidade. Vou aproximar bem. Vergalhão, trilho de cortina, até mesmo pedaço de cano de PVC, que pode estar impregnado com algum tipo de sujeira ali. Nesse nível de tensão das redes de alta tensão, a gente tem quase 14 mil volts, ele vai ser eletrocutado, ele vai sofrer essa descarga elétrica. E a principal recomendação nossa é que as crianças busquem um local descampado, longe da rede elétrica, para poder soltar os seus papagaios com segurança. Duas irmãs aposentadas de 59 e 65 anos de idade foram detidas após furtarem óleo de coco em uma farmácia no centro da capital. Câmeras de segurança registraram a ação das mulheres. As imagens mostram as duas irmãs no corredor da drogaria. Uma delas pega um produto e guarda na sacola. Ela se afasta, mas volta para pegar algo que a outra mulher tira da prateleira. As duas saem da loja, mas são obrigadas a voltar pelo segurança. Todos os dias está acontecendo um furto em cada loja. E também em outras lojas redondeiras da nossa empresa. Várias vezes com pessoas mais velhas. Senhores, senhoras, isso é corriqueiro. Foi pegou na rua, sentido a outro comércio já. Praticamente já com a mão em outra mercadoria. Segundo a PM, Terezinha Valentim, de 65 anos, e Thelma Valentim Pereira, de 59, deram uma justificativa simples para o furto.
Elas alegaram que foi a primeira vez que elas cometeram esse delito, um momento de fraqueza e de que não iriam repetir mais. Surpreende aí pela idade, né, aposentadas, não precisavam disso, até pelo valor irrisório das mercadorias que elas subtraíram. Elas foram ouvidas e liberadas. Segundo a Polícia Civil, não foi lavrado TCO. As investigações ficarão a cargo da 4ª Delegacia Distrital. Segundo o supervisor da rede de farmácias, em média são registradas 15 ocorrências de furto nas drogarias todos os meses. Na maioria das vezes, os seguranças conseguem flagrar os envolvidos, como nessas imagens. E o perfil deles é variado. Vai de bem jovens a idosos com aparência acima de qualquer suspeita. Nós falamos agora há pouco sobre o perigo de soltar pipas, né? Vocês vão ver que uma criança de 10 anos ficou ferida depois de cair do telhado de uma escola enquanto soltava pipa. O acidente aconteceu no bairro Novo Arão Reis, aqui em Belo Horizonte. O menino estava no telhado desta escola empinando pipa quando de repente uma das telhas quebrou e ele caiu de uma altura de cerca de 6 metros. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve uma fratura no braço, na perna e também no crânio. O Arley Flávio Nascimento da Silva, de 10 anos, foi socorrido por um vizinho que viu o momento da queda e correu para dentro da escola. Em seguida, o SAMU chegou e levou a criança para o Hospital João 23. Quando eu cheguei aqui, o menino já estava socorrido já, a população já prestou o primeiro socorro. Eu vou na casa do menino agora para ver o que está acontecendo, para a gente prestar o primeiro socorro para a família do menino, sabe? A escola integrada é um anexo da Escola Municipal Herbert de Souza, que também fica no bairro Novo Arão Reis. Ela estava fechada no momento do acidente. Segundo o funcionário, a falta de vigia e os inúmeros buracos abertos no muro facilitam a entrada das crianças. Aqui tinha vigia 24 horas, certo? Tiraram os vigia 24 horas, é assim que acontece. Sabe como é que o muro tá? Porque a diretora não pode arcar com esse muro sozinho, sem ordem da prefeitura nem nada. A prefeitura tem que dar autorização. Um idoso de 96 anos morreu num incêndio no bairro Palmeiras, zona oeste da capital, nessa madrugada. Ele estava enrolado em um cobertor que pegou fogo quando ele acendeu o fogão. A casa atingida pelo fogo fica nos fundos desta residência. Conforme o Corpo de Bombeiros, um idoso de 96 anos morreu e outras 5 pessoas precisaram de atendimento médico. O fogo começou quando a vítima, identificada como João Fonseca, teria levantado para esquentar um café no fogão a gás. Ido até a cozinha, como de costume, esquentar um café com leite e envolvido numa manta ou num cobertor, ele não teria percebido, a princípio, que a manta teria entrado em ignição, ali pelo contato com as chamas do fogão. Então ele retornou para a sala, onde assistia um programa pela manhã, e a partir do momento que ele se sentou ao sofá, devido às características inflamáveis do sofá, o fogo teria se desenvolvido mais rapidamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 5h30 da manhã. O primeiro controle das chamas foi feito por uma das filhas que morava com a vítima na casa, mas ela também acabou ferida. A irmã, que mora no andar de baixo, acabou ouvindo os barulhos e arrombou a porta. E com uma mangueira de quintal, fez o controle das chamas até a chegada dos bombeiros. Uma criança lá, né? O que aconteceu com essa criança? Essa criança, neta da vítima, mora com o avô e com a mãe no mesmo quarto. A partir do momento que a mãe visualizou a fumaça e a situação, a criança ela saiu do cômodo e, por ordem da mãe, abandonou o ambiente, sendo conduzida pelos outros familiares que moram no mesmo lote. A sala foi a principal parte atingida do cômodo. Não houve afetação da estrutura. A gente percebe que o incêndio ele ficou confinado dentro da casa como um todo, porém as chamas não evoluíram para os demais cômodos. A filha, que tentou socorrer o pai, tem 48 anos. Ela teve queimaduras no rosto e nas mãos e foi encaminhada para o Hospital João 23. Os outros familiares foram atendidos pelo SAMU por terem inalado a fumaça. A idade avançada, a senhora acha que também favoreceu para esse tipo de situação? Pode ter favorecido pela percepção um pouco demorada do incêndio na própria manta e a falta de capacidade dele em abandonar a manta em ignição, o sofá e o cômodo já em chamas. Vizinhos e amigos estão chocados com o ocorrido. Eu já estava de idade, mas eu achei assim que
ia morrer de morte assim, natural, né? Aí foi um imprevisto assim. Você levanta, vê aqui o barulho da sirene aí, chega aí e vê isso aí numa família tão triste. Para eles e para a rua toda, para todo mundo, né? Tem muita gente sofrendo com o tempo seco, né? Mas agora a boa notícia. Belo Horizonte e região metropolitana devem ter chuva isolada esta semana. A chuva deve ser fraca e causada por um sistema de baixa pressão vindo do litoral que aumenta a nebulosidade em Minas. Mas já é alguma coisa, né? A temperatura máxima também deve baixar um pouco a partir de quarta-feira. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. Céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva no sul, na zona da mata, no campo das vertentes e na área central. Sol entre nuvens nas outras regiões. Névoa seca no norte e no Triângulo. Em BH, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Os termômetros vão de 10 a 30 em Pescador, de 14 a 32 graus em Tiros. Oscilam entre 6 e 26 em Conceição da Aparecida. E em Lavras, mínima de 10 e máxima de 27 graus. Quer participar do Jornal da Alterosa? Então mande para a gente, para o nosso WhatsApp, o seu vídeo com uma denúncia ou sugestão de reportagem. E não esqueça de fazer o vídeo com o aparelho deitado, ok, gente? Na horizontal. O nosso número, vocês já sabem, está aí na tela, é o 98814-1360, código 31. Participe, nos ajude a fazer o Jornal da Alterosa. Você vai ver logo depois do intervalo. Um historiador encontrou um jornal e relíquias do século XIX dentro da imagem de uma santa que estava sendo restaurada. Eu te conto essa história já já, não saia daí. Um historiador de Juiz de Fora encontrou um jornal do século retrasado dentro da imagem de uma santa que está sendo restaurada. Além do pedaço do diário de 1881, ele também encontrou outras relíquias da época em que o artista trabalhou, no século XIX. O André é historiador e trabalha com a restauração. Ele teve uma surpresa ao recuperar as características originais de uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Os restos picotados da página 6 do jornal Gazeta do Rio de Janeiro serviram para preencher o espaço entre o pé e a nova sandália da santa. Nos pedaços conseguimos ver um obituário do dia, oferta de serviços e até o anúncio de uma loteria da época. Outro item encontrado foi parte de uma caixa de perfume francês usada para fazer a sola do sapato. O historiador conta que todos esses detalhes descobertos pela equipe ajudam a conhecer a história da imagem, que é do início do século XIX. Através das datas e do falecimento de vários personagens que estão ali, a gente conseguiu identificar a data exata desse jornal, onde ele circulava, e conseguir compreender qual foi esse jornal que o artista teve a oportunidade a necessidade de estar utilizando para fazer vedação, fazer preenchimento de áreas, durante essa intervenção. A santa, feita de madeira, pertencia a uma igreja do distrito de Dores do Paraibuna, em Santos Dumont. A imagem da Nossa Senhora das Dores tem 1,70 m de altura. Assim, fragmentada, não é possível perceber a imponência e beleza da escultura neoclássica. Estava em mau estado de conservação, É uma imagem que apresentava vários problemas, apresentava várias intervenções, E para resgatar esse potencial dessa obra, resgatar essas características dela, deixá-la em estado decente, de dignidade para o culto, visto que é uma imagem devocional, ela está sendo submetida a esse restauro. O padre pediu, com gentileza, que a gente possa terminar em setembro, porque ela vai participar de uma procissão. É um trabalho lento, muito delicado, mas a atenção está toda para ela, para a gente poder entregar em setembro. Depois da restauração, a santa vai ser encaminhada para a paróquia da cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata. O JA fica por aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã, a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá.